Esse é um projeto de leitura livre. Fique à vontade para ouvir qualquer conto em nossa biblioteca e solicitar novos audiolivros. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder todas as novidades. Manuscrito encontrado em uma garrafa. Conto de Edgar Allan Poe. Capítulo 1. Perigo à vista. Passei anos longe da minha família e da minha terra. Isso me fez ficar, de certo modo, indiferente a elas. Já não sentia falta de casa e das pessoas com quem vivi na infância. O excesso de dedicação aos estudos me transformou num homem sério e crítico. Gostava muito de ler, mas fazia isso mais pela mania de tentar descobrir erros e falsidades nas filosofias dos autores do que pelo prazer da leitura. Dizem que tenho mau gênio, que sou uma pessoa teimosa e com pouca imaginação. Concordo com isso, pois, para mim, nada que fuja à verdade tem valor. Tenho horror a superstições e a coisas ditas do espírito. Só acredito na ciência, principalmente nos princípios da física, aos quais procuro relacionar todos os fatos da vida cotidiana. Achei melhor me explicar dessa maneira para que o leitor tenha uma ideia precisa de quem sou e assim não interprete a história incrível que vou contar como loucura criativa da minha mente. O que vivi nada tem a ver com delírio ou fantasia. Estávamos no século XIX quando parti do porto de Batávia, um local rico e populoso na ilha de Java, para uma viagem ao redor do arquipélago. Eu ia como passageiro, o que me causava certo desconforto. Sentia-me impotente diante da bravura do mar, uma vez que não dependia de mim a condução do navio. Era preciso confiar na tripulação. O barco, no entanto, era uma fortaleza. Construído em Malabar, na Ásia, pesava 400 toneladas e era todo forrado de cobre. Os porões do navio estavam carregados de mercadoria para vender: algodão, óleo, fibra de coqueiro, açúcar e cocô. Como os estivadores não tinham organizado muito bem a carga, a embarcação adernava um pouco para a esquerda conforme navegava, mas nada que oferecesse perigo aos passageiros. A primeira semana foi bem calma. Passamos a maior parte do tempo na costa leste de Java. Eu diria até que os dias eram monótonos, se não fossem pelos caranguejos coloridos que por vezes apareciam no fundo da água cristalina. Gostava de observar a natureza, por isso ficava muito tempo na morada do navio procurando decifrar o balé daquelas criaturas marinhas. Uma tarde, enquanto dedicava-me a esse passatempo, olhei para o alto e identifiquei a primeira nuvem no céu desde que deixáramos o porto. Ela estava a noroeste e tinha um formato bizarro. Fiquei ali até anoitecer. A nuvem foi se esticando e baixando em direção à linha do horizonte até se tornar uma espécie de faixa de vapor ao longo da água. Assim que a noite caiu, a lua adquiriu uma cor avermelhada que eu nunca vira. O mar também ganhou um aspecto estranho, ficou ainda mais transparente do que de costume, embora a sonda de bordo mostrasse que estávamos a 15 toesas de profundidade. O ar ficou pesado e quente de uma hora para outra, como se estivéssemos dentro de um forno aquecido. Resolvi falar com o comandante. Temo que essa calmaria seja sinal de mau tempo à nossa frente. Capitão, sugere. Não há motivo para se preocupar, senhor. Não vejo nenhuma indicação de perigo, respondeu ele, demonstrando tranquilidade. Em seguida, ele ordenou à tripulação: larguem a âncora e recolham as velas. Estamos próximos da praia e vamos passar a noite aqui. Os marinheiros, em sua maioria nascidos da Malásia, atenderam às ordens e foram dormir esticados sobre o tombadilho do navio. Um deles perguntou ao capitão: alguém deve ficar vigiando? Não é preciso. A noite está calma. Antes de descer para dormir em meu camarote,
Tentei falar novamente com o capitão. Desculpe insistir, comandante. Pode falar, disse ele, com uma ponta de impaciência na voz. É que esse calor sufocante, o ar parado, a água calma, tudo me parece sinal de furacão. O comandante, dessa vez, irritou-se. Por acaso está querendo assumir minhas funções? Quem está no controle desse navio, afinal, o senhor ou eu? Já disse que não há perigo nenhum. Fui dormir pressentindo que uma desgraça iria acontecer. Antes, porém, ouvi o capitão resmungando a seus imediatos. Furacão numa noite dessas. Imaginem! Era só o que faltava, um passageiro dando palpite no meu trabalho. Capítulo 2 – Fez-se o terror. Como eu já esperava, o calor e o nervoso não me permitiram pegar no sono. Perto da meia-noite, decidi subir ao tombadilho. Quando coloquei o pé no último degrau da escada e meu corpo já estava para fora do camarote, escutei um barulho ensurdecedor. Era uma espécie de assobio, como se um moinho de vento estivesse em pleno funcionamento. Antes de conseguir dar uma explicação para o ruído, percebi que o centro do navio tremia. No momento seguinte, vi crescer diante dos meus olhos uma onda gigante vinda da proa. Ela arrebentou bem em cima de nós, lavando o tombadilho até a popa. Os mastros se quebraram com a força enfurecida do vento, que agora soprava a todo vapor. O navio adernou até ficar completamente virado para o lado esquerdo. Logo em seguida, graças ao imenso movimento das ondas, ele voltou para o prumo, mas a cabine e o convés ficaram inundados. Por milagre, consegui sobreviver. Quando a embarcação retornou à posição normal, eu estava agarrado ao timão. Com muita dificuldade, consegui ficar em pé. À minha volta, havia um turbilhão de água e espuma que mal me permitiam respirar. Escutei a voz de um velho sueco que também embarcara na Batávia. Socorro! Ele dizia em inglês. Gritei para ele com todas as forças. Aqui! Venha para a popa! Logo avistei sua figura curvada caminhando em minha direção e agarrando-se a tudo que podia para não cair no mar. Olhamos para todos os lados e não vimos ninguém. Somos os únicos sobreviventes, concluí, apavorado. Todos os outros foram atirados ao mar, disse o sueco. Ou morreram afogados dentro dos camarotes, completei. Ficamos alguns segundos sem falar nada, esperando o que iria acontecer. O sueco, então, berrou. Oh, Deus! Será que vamos afundar? O cabo da âncora se partiu, constatei. Se não fosse isso já, estaríamos no fundo assim que o furacão começou. O navio navegava, a toda velocidade, por entre as ondas gigantes que se abriam para nos deixar passar, impulsionados pelo vento de popa. Calculo que isso tenha durado quase 2 horas, tempo esse em que permanecemos agarrados ao navio, equilibrando-nos para não cair. Foram momentos de puro terror até que algo ainda mais inusitado ocorreu. O vento parou completamente, o mar ficou calmo e o terrível calor de antes voltou a nos sufocar. Estamos no olho do furacão! Exclamei. O que significa isso? Perguntou o sueco. Estamos no centro do furacão, onde ele é tranquilo e quente, muito quente. Quer dizer que... Sim, amigo, quer dizer que ainda temos de atravessar a outra parte dele. Logo teremos mais vento, chuva e ondas colossais. De fato, cerca de meia hora mais tarde, rajadas de alta velocidade começaram a soprar, empurrando o navio à frente delas. A situação não era tão terrível quanto a do início do furacão,
mas a tempestade durou 5 dias inteiros, durante os quais nos alimentamos de um pouco de açúcar retirado, a muito custo, de um compartimento na proa. Durante os 4 primeiros dias, navegamos impulsionados por ventos sul e sudeste. Calculei que estávamos descendo a costa da Nova Holanda. No 5º dia, embora o vento estivesse vindo um pouco mais do norte, um frio intenso nos assolou. De manhã, o sueco chamou minha atenção. Olhe o sol. Está com um brilho opaco, embora não tenha nuvens no céu. E muito perto da linha do horizonte. Já faz tempo que não sai do lugar, concluí. Próximo ao meio-dia, o sol ficou ainda mais esquisito. Não está lançando raios. Parece que toda a sua luz está polarizada. Disse o sueco. O pior foi o espetáculo a que assistimos em seguida, sem deixar de sentir o terrível vento soprando de forma inconstante. Antes de desaparecer no oceano, o interior do sol se apagou como que por milagre, fazendo com que apenas um contorno cinza e fosco submergisse no horizonte. A noite caiu acompanhada de uma neblina densa. Tudo ao nosso redor ficou escuro. A cerração era tanta que não conseguíamos enxergar nada, nem mesmo objetos do navio que ficavam a 3 metros de nós. A tempestade continuou, porém sem tanta violência. Não havia mais espuma nas ondas, apenas subíamos e descíamos com elas. O sueco e eu ficamos em silêncio, certos de que mais uma desgraça estava para acontecer. Capítulo 3 – Um navio fantasma. Não sabíamos ao certo nossa localização, mas tínhamos quase certeza de termos rumado para o sul desde que tudo começara. No entanto, não víamos nenhum iceberg, o que seria comum aparecer na parte do globo em que imaginávamos estar. A temperatura do ar era congelante. As ondas começaram a crescer ainda mais, de forma que o navio subia verdadeiras montanhas para depois descer enormes abismos. Era a nossa 5ª noite no mar. Estávamos no fundo de um dos abismos que acabei de mencionar, local silencioso e sem vento, porém apavorante, uma vez que ficávamos no meio de enormes paredes de água. De repente, meu amigo sueco gritou: "Veja isso! Olhe para cima! Por Deus!" Uma luz vermelha vinda do alto da onda acima de nós iluminou o tombadilho do navio. No meio da noite negra, todo o nosso abismo ficou subitamente vermelho. Continuei olhando para cima, e o que vi fez minhas pernas tremerem sem parar. Na crista da onda mais alta, havia um navio. Não era um navio comum. Tinha umas 4.000 toneladas, a maior embarcação que eu já havia visto. Era negro como a asa da graúna e, na lateral, levava uma fileira de canhões de bronze, cujo brilho refletia na água. O que mais me impressionou é que o navio velejava com as velas cheias, a toda velocidade, a despeito da tempestade e do furacão. Não tivemos tempo para nada. Aquele monstro das águas começou a descer o abismo em nossa direção. Gritei para o sueco: "Vamos para a popa!" Não ouvi resposta e não consegui enxergá-lo. O choque do navio gigante contra o nosso foi tão violento, que começamos a afundar. No meio do turbilhão que se formou e do forte estrondo que se fez, consegui, não sei de que maneira, manter a consciência e me atirar com todas as forças em direção ao cordame daquele navio sobrenatural. Apesar do enorme tamanho, a embarcação sentiu o choque. A tripulação se agitou e correu para manter o navio no prumo. Aproveitando a distração dos marinheiros, consegui passar desapercebido através de uma escotilha e me escondi. Meu refúgio ficava no porão, embaixo de umas tábuas do assoalho que arranquei, abrindo caminho sob os arcos do navio. Não sei bem por que fiz isso.
Acredito que tenha sido por instinto, já que a tripulação com a qual me deparara tinha aspecto muito estranho. Eles me transmitiam medo e apreensão, como se eu não pudesse confiar naquelas criaturas vindas não sei de onde. Escutei passos. Do meu esconderijo, vi, por uma fresta entre as tábuas, um velho marinheiro. Não consegui enxergar o rosto, mas o corpo era robusto e parecia doente, já que ele se apoiava nos móveis de bordo e mancava de uma perna. As mãos eram bem enrugadas. Ele resmungou alguma coisa, dizendo palavras em uma língua desconhecida. Depois foi consultar algumas cartas de navegação velhas e rasgadas. Seu jeito era mesmo esquisito, às vezes parecia um velho rabugento, outras uma espécie de sábio ou profeta. Passados alguns minutos, ele subiu ao tombadilho e eu não o vi mais. O leitor pode não acreditar em mim, mas muito tempo se passou desde que consegui subir a bordo deste navio fantasma. Digo fantasma porque os homens que o navegavam não são deste mundo. Não sei por que ainda me escondo para dormir, se passo por eles e eles nunca me veem. Eles não querem me enxergar e nunca o farão. Neste exato momento em que escrevo, o capitão do navio passou por mim sem me notar. Há poucos dias, entrei em seu camarote, peguei material para escrever este diário. Ninguém percebeu meu deslocamento pelo navio. Não sei quando vou conseguir escapar daqui, mas confio que Deus me mostrará a hora certa de colocar essas folhas manuscritas em uma garrafa e atirá-la ao mar. Só assim o mundo poderá conhecer meu triste destino. Deus, caro leitor, é essa palavra que estou usando. Pode parecer estranha para um cético como eu, mas devo confessar que muita coisa mudou em meu modo de pensar. Jamais conseguirei compreender o que está se passando comigo. Minha experiência de pesquisador e leitor crítico nada me diz sobre isso e duvido que o futuro me traga respostas convincentes. Ontem aconteceu uma coisa que me fez refletir bastante, embora eu não tenha chegado a nenhuma conclusão. Resolvi testar novamente minha invisibilidade em relação aos marinheiros e fui me deitar sobre o tombadilho. Estendi-me sobre um monte de panos jogados e fiquei lá, pintando com alcatrão as pontas de uma vela antiga do navio que já não era mais usada, mas que estava cuidadosamente dobrada. Como, para variar, ninguém notou minha presença, continuei rabiscando, sem saber o que, enquanto pensava na minha própria sorte. Agora a vela está estendida sobre o tombadilho. Foi aberta não sei por quem durante a noite. Levei um susto quando vi que meus rabiscos aleatórios haviam formado a palavra descoberta. Capítulo 4. Para dentro da terra. Passo os dias observando o navio, cada canto dele. É uma embarcação antiga, mas diferente de tudo que já vi. A proa é simples demais, enquanto a popa é muito sofisticada. Os mastros têm formato estranho e as velas são numerosas. O cordame e a estrutura do casco deixam claro que não se trata de um navio de guerra, mas não sou capaz de dizer o que ele é de fato. De vez em quando tenho a sensação de já ter navegado nele antes. Sinto como se uma memória em forma de relâmpago me mostrasse que esse navio faz parte de recordações muito antigas. Mais ou menos uma hora atrás parei entre um grupo de marinheiros. Cheguei bem perto de um deles e gritei, fazendo sinais com as mãos diante de seu rosto. Ei, você! Pode me ouvir? O homem nem se mexeu e o grupo continuou conversando na língua deles. Eles todos se pareciam com o sujeito que eu vira no primeiro dia. Tinham a pele enrugada, o corpo envelhecido e curvado. Os joelhos eram fracos e as vozes, entrecortadas. Era espantoso ver seus cabelos brancos e compridos esvoaçando pelo furor dos ventos da tempestade, que nunca cessava. Agora estou aqui no meu refúgio,
pois não consegui mais me equilibrar no tombadilho. A tripulação não parece se incomodar com o furacão. Içaram mais velas e navegam cada vez mais velozmente por entre ondas monstruosas, sempre para o sul. O mar é tão violento que não consigo entender por que ainda não nos engoliu. Do que sobrou de minhas noções científicas, suponho que estejamos seguindo alguma espécie de corrente marítima fortíssima. Se não for isso, estamos fadados a navegar por toda a eternidade. Há pouco o capitão entrou no camarote onde fica meu esconderijo. Saí de onde estava e parei bem na sua frente, mas, como eu imaginava, ele não me deu atenção. Ele tem quase a minha altura, 1,70 m. Seu corpo é forte, apesar de não ser nem magro nem gordo. Parece um homem simples, sem ares de superioridade. Observei-o sentar-se à mesa dos mapas, como fizera o primeiro marujo. Consultou cartas náuticas muito antigas e instrumentos matemáticos obsoletos. Leu um papel tirado de uma gaveta que parecia ter uma espécie de selo real e uma assinatura, que devia ser de algum monarca. Imaginei tratar-se de uma nomeação. Em seguida, ele colocou o rosto enrugado entre as mãos e murmurou palavras tensas, como se lamentasse algo. Aproximei-me e toquei em seu ombro, numa tentativa de consolá-lo, porém ele não se mexeu. Continuou falando, em sua língua estranha. O mais impressionante é que sua voz era tão baixa, e produzia um eco tão forte, que parecia vir de quilômetros de distância. Aos poucos estou percebendo que este navio, e tudo o que há dentro dele, faz parte de algum passado longínquo. Os tripulantes caminham como espectros de séculos antigos. Parecem procurar por algo que nunca vão encontrar. Têm o olhar nervoso, a expressão cansada e irrequieta. À medida que convivo com eles, sinto que eu também vou envelhecendo. Ultimamente, em meio às noites escuras, frias e cheias de vento, podemos enxergar os tais blocos de gelo no meio do mar. São tão altos que tenho a sensação de que chegam até ao céu. Parecem muralhas intransponíveis, das quais o navio desvia com destreza, navegando com velocidade igual à de águas caudalosas de uma cachoeira descendo morros. Pelo visto eu estava certo, a corrente deve estar nos levando ao Polo Sul. Sinto-me cada vez mais horrorizado, mas tento transformar meu pavor em curiosidade pelo desconhecido. Olhei sobre o tombadilho e vi a tripulação agitada. Pela primeira vez, percebo que os marinheiros não sabem bem que decisão tomar. O capitão permanece de pé ao timão, e também tem o olhar hesitante. De repente, oh, meu Deus! Que terror! Batemos num iceberg. O gelo se abriu para nos dar passagem, mas o navio saiu completamente da água e está girando, girando, girando. Tudo em volta é tão branco, que penso estarmos num anfiteatro de gelo. Não vejo bem as paredes, no entanto. Estão muito distantes. Sei que tenho pouco tempo para entregar minha história ao mundo. Os círculos estão diminuindo e ficando cada vez mais rápidos. Estamos dentro de um furacão ainda mais potente. Escuto trovões ecoando. Deus do céu! Já sinto a água gelada na pele. O navio está afundando. Obrigado por assistir. Até a próxima. Fique à vontade para continuar assistindo mais vídeos.